paz, tudo bem com vocês? Começando uma semana aqui, mais uma vez, e trazer o nosso devocional. Às vezes a gente não entende o porquê que Deus manda a gente fazer alguma coisa, mas tudo que Deus manda a gente fazer tem um propósito, tem um fundamento, e muitas vezes a gente não entende na hora, mas logo a gente vai entender. E eu tenho uma palavra hoje. Eu fiz o meu devocional hoje, mas a palavra que eu quero compartilhar é a minha palavra de ontem. Ontem pela manhã, quando eu acordei, eu ouvi uma frase que dizia assim: "E a paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração." E aí, eu conheço esse texto. Esse texto ele está lá em Filipenses capítulo 4. E eu fui ler. Eu quero ler para você, tá bom? Filipenses 4, eu vou ler o 6 e o 7, que fala assim, ó: "E não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." O que tira a nossa paz? Como falar de paz, né? No meio que a gente está vivendo, em meio a uma guerra. Como falar de paz de uns anos para cá, onde tudo que tem acontecido tem tirado a nossa paz? São pandemias, são crise econômica, são tantas coisas que a gente não tem como segurar essa paz. E Deus começou a ministrar o meu coração. É nessa hora que vocês precisam conhecer a minha paz. É nessa hora, é nesse momento, onde as coisas estão assim, totalmente fora do seu controle, onde as circunstâncias não estão favoráveis para se ter uma paz. É nessa hora que você precisa conhecer a minha paz. Porque a paz, quando as coisas estão tudo bem, é fácil. Quando não tem nada que tá ruim, é muito fácil ter paz. É uma paz circunstancial. A paz do mundo é assim. A paz do mundo, ela é uma paz que depende das circunstâncias. Tem que estar tudo muito bem para você sentir essa paz. As contas pagas, a louça lavada, não é? As coisas estarem perfeitas. Só que é tão instável que qualquer coisa abala. É igual jogar uma pedrinha num lago. O lago tá lá. É uma água parada. Mas se você põe uma pedrinha, se você joga uma pedrinha, por menor que seja, ela vai trazer um desequilíbrio. Assim é a paz que o mundo dá. Só que aqui nesse texto, ele tá falando assim: a paz que excede todo entendimento. Imagina isso. A paz que excede o entendimento. As pessoas não entendem como você consegue ter paz diante do que você está vivendo. É isso. É a paz que excede o entendimento. É a paz que não depende do que você está vivendo, não depende da circunstância, não depende das coisas que estão ao seu redor. É uma paz que ela brota de dentro. E essa é a paz que Deus quer nos dar. É essa paz que Ele quer trazer para o nosso coração. E eu continuei sendo ministrado pelo Espírito, e ele começou a falar ao meu coração assim: quando você não tem paz, você entra num lugar onde a ansiedade ela começa a te devorar. E quantas pessoas estão doentes emocionalmente, mas também fisicamente, por causa da ansiedade. A ansiedade, ela não atinge só a nossa mente. A ansiedade, ela vem e ela começa a trazer doenças psicossomáticas. Ela começa a trazer várias outras, porque ela é um gatilho. E hoje Deus está falando para mim e para você o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, quando ele estava reunindo com aquela multidão que sentava para escutar, porque as palavras de Jesus aqueciam o coração. E ele começou a falar a respeito da ansiedade. Ele começou a falar assim: por que vocês estão ansiosos? Por acaso você pode acrescentar um dia a mais se preocupando assim? Você pode mudar alguma coisa por causa da sua preocupação, por causa da sua ansiedade?
E Jesus, ele era tão simples para falar, que ele falava assim, olha ao seu redor. Você vê os lírios do campo? Os lírios do campo, eles não costuram, eles não tecem, mas eles nunca vi, nem Salomão, na sua glória toda, se vestiu como eles. Agora, olha os pássaros. E aí, os pássaros estavam voando ao redor. Imagina você sentado ali no meio daquela multidão, Jesus falando, e eles estavam num campo aberto, num lugar. E os passarinhos cantando. É que hoje eu quis fazer o devocional lá fora, mas não deu. Os cachorros não me deixou quieta. Mas imagina só você ouvindo os cantos dos pássaros. E Jesus falou assim, olha para os pássaros. Você vê os pássaros? Eles não têm celeiros. Eles não amontoam. Mas eles não são desamparados. O Pai Celestial não deixa faltar comida para eles. Não deixa de vestir os lírios do campo. O Pai Celestial, ele não deixa de cuidar. Agora, se ele não deixa de cuidar de uma erva que hoje está aqui, amanhã ela seca, de um passarinho, você acha que ele vai deixar de cuidar de você? Jesus está olhando para aquela multidão que naquela época já tinha ansiedade, que não tinha as preocupações do século 21 como nós temos. E Jesus fala assim, nada vai mudar se você se preocupar. Nada vai acrescentar, simplesmente você vai sofrer. Simplesmente você vai trazer para dentro do teu coração amargura, peso, sentimentos. Por quê? Porque você não descansa. Você não está descansando, você não está confiando. A ansiedade nada mais é você estar preocupada com aquilo que nem aconteceu. E o Senhor está falando assim, por que você está se preocupando com o dia de amanhã, sendo que o amanhã a mim pertence? Eu tenho o controle do amanhã. Eu conheço você. Eu sei o que vai ser de você, porque você só sabe hoje. Eu tenho uma eternidade, os teus dias, do começo ao fim, eu já conheço. Por que você está preocupado com o que nem aconteceu? Para cada dia basta o seu mal. E muitas pessoas que estão aprisionadas na depressão, porque elas estão presas no passado. E as que estão ansiosas estão presas no futuro, mas elas estão deixando de viver hoje. Hoje, porque elas não têm paz. Quando você não tem paz, você não desfruta. Quando você não tem paz, você não flui. Porque a paz, ela é o que vai nos dar clareza das nossas decisões. E eu ainda, sendo ministrado pelo Espírito Santo, ele me fez lembrar lá de um período que Jesus estava sentado, conversando. Conheça Jesus. Jesus não é complicado. A gente é. E Jesus conversando, ele falou assim, olha, eu vou falar algo para vocês. O reino de Deus, ele é semelhante. Um homem que foi plantar. Ele lançou a semente na terra e foi dormir. Não sabendo como a semente, mas ela nasceu. Assim é o Senhor, isso está em Marcos 4, 26. Deus, ele falando ao meu coração, ele falou assim, você entendeu esse texto? O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou um campo e foi dormir. E ele não sabendo como, aquele campo nasceu. Então o segredo é aquilo que está no seu alcance, é plantar. É lançar a semente, mas fazer crescer não é com você. Quem faz crescer é o Senhor. Ele vai dormir, quando ele vê, o campo está lá. A semente nasceu, o fruto está crescendo, é isso. Então o Senhor falou assim, qual é a sua ocupação? Não é a sua preocupação, é a sua ocupação. Faz hoje o que você precisa fazer. Aquilo que é você, Deus não pode fazer. A minha porção é hoje. Eu preciso lançar a semente. Fazer crescer não depende de mim. Fazer crescer não depende de mim. E não adianta eu ficar desesperado. Você já viu? Eu moro no sítio. Meu marido ontem falou assim, Mô, plantei o quiabo e nasceu tudo, não falhou nenhum. Eu falei, que bênção. Só que eu não vi uma noite ele lá na semente, nasce. Não. Ele plantou, fez a parte dele,
regou, adubou, é a condição dele, e foi dormir. Quando ele foi lá, ele falou, nasceu tudo, não falhou nenhuma. Não foi ele que fez nascer, foi o Senhor. Então o segredo para nós não andarmos em ansiedade e descansar em paz, ter paz, é descansar no Senhor. A Bíblia fala lá no Salmo 127, que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Ele está falando assim, enquanto você confia em mim, faz a tua parte, lança a sua semente, faz aquilo que está dentro do seu alcance, mas não se preocupe com amanhã, porque amanhã eu darei o crescimento. Amanhã eu darei a colheita, porque a sua parte é descansar em mim. A sua parte é confiar em mim. Abacuque 3 fala algo assim muito forte, ele fala assim, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não hajam, ainda que as vacas sumam, ainda que as ovelhas desapareçam, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Você sabe o que Abacuque está falando? Ele está falando assim, eu não sei a circunstância. As coisas podem acontecer na minha vida, as circunstâncias vêm, ninguém planejou que ia vir uma pandemia, ninguém planejou que em 2022 a gente já está vivendo uma situação de guerra. Mas só que uma coisa eu e você precisa saber, confiar no Senhor. Porque ainda que tudo isso esteja acontecendo, ainda que você não tenha alcançado aquilo que você planejou para 2022, ainda que tudo isso esteja acontecendo que está fora do nosso controle, ainda assim, confiar no Senhor. Confiar nele. Esse texto de Filipenses, ele fala assim, tudo que você precisa, todas as suas petições, todas as suas súplicas, tem que ser levado até o trono com ações de graças, com gratidão. É você chegar no Senhor e falar, Senhor, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo, eu plantei, eu reguei, mas ainda não nasceu, Senhor. Aquela porta que eu achei que ia abrir, ela não abriu. Do jeito que eu queria que tivesse acontecido, não aconteceu, Senhor. Mas eu estou aqui sendo grata, eu estou aqui te agradecendo porque não aconteceu do meu jeito, mas está acontecendo da maneira como o Senhor quer e do seu jeito é melhor. Isso vai trazer uma paz para o seu coração que excede o entendimento. Entender que Deus não perdeu o controle. Ainda que não está no seu controle, ainda que as coisas não estão acontecendo do seu jeito, Deus não perdeu o controle de nada. Está tudo cooperando para o seu bem, porque você entendeu o propósito e quer viver por ele. E em 1 Pedro 5,7, ele fala assim, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Talvez você não está vivendo como gostaria, mas o Senhor tem cuidado de você. Ele tem cuidado, ele tem feito, e ainda que você tenha que esperar, porque ele é dono do tempo. A gente nunca pode falar, Senhor, eu determino que sexta-feira vai acontecer. Não, Deus, ele é o dono do tempo. Se ele quiser no sábado, se ele quiser na quinta, Deus é o dono do tempo. Deus, ele é soberano. Deus não se coloca numa caixa, ele é soberano. Entender isso vai te trazer paz. Não fique ansioso por causa do amanhã, porque hoje é o que te basta. Hoje é o dia que você precisa lidar. Hoje você precisa vencer a procrastinação. Hoje você precisa vencer o medo. Hoje você precisa vencer a dúvida. Hoje você precisa descansar e esperar, porque ele tem o controle de tudo. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Eu quero que você receba essa palavra como um bálsamo. Deus tem falado muito. Você sofre quando você não entende, mas entender te dá um descanso. E o que você precisa entender é que Deus está no controle. Você não pode fazer crescer, você só pode semear. E aquilo que está no teu alcance, faz. Mesmo que aos teus olhos não está acontecendo nada, porque a semente está lá dentro da terra, você não sabe o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Tem um agir invisível de Deus, que enquanto você dorme, você não sabe, lá tem um agir de Deus, Deus está trabalhando, você não está vendo.
Assim como você não sabe como uma criança, ela cresce, ela vai se desenvolvendo aqui, você não está vendo. Mas de repente, a criança está formada, assim é aquilo que Deus vai fazer. Continue a plantar, não desanima. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, tudo que você plantar, você vai colher se você não desanimar. Porque até a colheita, da semente plantada até a colheita, eu moro no sítio, tem um processo. Muitas vezes você vai ter que cuidar de uma coisa que ainda não está produzindo. Limpar, adubar, molhar. Mas quando começar a produzir, você vai ter o retorno, o resultado. Entenda algo, o processo vai ferir às vezes, vai desanimar. Mas quando você tem uma fé firmada no propósito, você não desiste. Ainda que as coisas estejam difíceis, você está almejando aquilo que Ele prometeu, porque o Senhor é fiel. Se você descansa nos braços daquele que é fiel, você vai ser igual a Abacuque. Ainda que não aconteça como eu queria, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pela revelação, porque nada disso vem da nossa sabedoria humana. A nossa sabedoria humana, ela é baseada só nas circunstâncias, Senhor. E se for olhar para as circunstâncias, a gente não tem paz. Se for olhar para aquilo que acontece ao nosso redor, a gente não consegue, porque os nossos olhos, se tiver nas coisas desse mundo, a gente vai entrar num pânico, num desespero. A ansiedade vai dominar o nosso coração, vai trazer tantas prisões da nossa alma e da nossa mente. Mas aqui nesse texto, diz que tem uma paz que excede todo o entendimento, que guardará a nossa mente e o nosso coração. E é isso que eu te peço hoje. Que essa paz que excede o entendimento, que não depende das circunstâncias que nós estamos vendo, ouvindo e sentindo, que ela penetre no nosso coração. Que o Senhor venha plantar essa flor, essa paz no nosso coração. Que ela venha florescer em nós. Que não importa se ao nosso redor densas são as trevas, que venha brilhar a tua luz em nós. E quem se aproximar, perceba que essa paz, ela está exalando o seu perfume. Guarda cada uma de nós, Pai. Leva-nos a uns lugares, porque eu sei que quem tem paz vai ser levado em lugares de guerra. Porque somente pessoas de paz podem guerrear as guerras do Senhor. Mas é nesses ambientes que nós seremos promotores da paz. Que nós seremos ministros do Senhor. Porque o príncipe da paz caminha conosco. Eu entrego cada uma nas suas mãos, eu entrego a nossa vida, as pessoas que estão ouvindo agora, as pessoas que vão ouvir depois, porque a tua palavra, ela não muda, ela não volta vazia e ela se renova cada manhã. Todas as cadeias da mente, Senhor, que tem impedido ela entender que ela precisa descansar em Ti, que elas sejam derrubadas, essas fortalezas, e que as verdades do Senhor sejam estruturadas dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e que você tenha esse tempo, é uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.